Olá, tudo bem? Hoje quero compartilhar com vocês uma pequena mensagem que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25 e 26. A Bíblia nos conta, a partir do capítulo 16, versículo 16, que certo dia Paulo e Silas estavam indo para um lugar de oração quando encontraram uma escrava que possuía um espírito de adivinhação, ou seja, predizia o futuro. Essa moça seguia Paulo e seus companheiros gritando: "Estes homens são servos de Deus e lhes anunciam salvação." Essa moça continuou a fazer isso por muitos dias. Mas Paulo ficou perturbado com aquela moça e voltou-se para ela e disse: "Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela." No mesmo instante, o espírito a deixou. Porém, os donos da escrava, percebendo que não iriam mais lucrar com as adivinhações da escrava, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal, dizendo às autoridades que Paulo e Silas estavam perturbando aquela cidade e propagando maus costumes. Então, os magistrados ordenaram que Paulo e Silas fossem açoitados e jogados na prisão. É interessante observar que, apesar de Paulo e Silas estarem fazendo a obra de Deus, eles não foram poupados de enfrentarem diversas lutas e sofrimentos. A Bíblia nos diz então no capítulo 16, no versículo 25, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviram. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Talvez Paulo e Silas não estivessem entendendo o propósito de tudo aquilo que estava acontecendo com eles. Porém, em nenhum momento eles deixaram de orar e adorar o nome do Senhor. Podemos perceber nos versículos citados a importância de adorar e buscar a presença de Deus em meio às lutas. Se Paulo e Silas não estivessem louvando e orando a Deus, os alicerces da prisão não teriam sido rompidos. O louvor e a oração pode libertar você, seus amigos e companheiros da prisão. Através do seu louvor, outras vidas podem ser libertas. Por mais que seja difícil orar e buscar a Deus em meio às lutas, principalmente quando nós ainda não entendemos a vontade do Senhor para as nossas vidas, devemos adorá-lo, pois Ele merece toda a honra e toda a glória. A Bíblia continua, a partir do capítulo 16, versículo 27, dizendo que o carcereiro que havia ficado responsável por cuidar de Paulo e Silas acordou e, vendo as portas da prisão abertas, desembaiou uma espada para se matar, porque pensava que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então os levou para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa." Paulo e Silas então pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos da sua casa. Observamos, irmãos, que nessa passagem de Paulo e Silas que foram lançados à prisão, porém Deus tinha o quê? Tinha um propósito nisso. Deus tinha um propósito para a vida deles. Através da vida de Paulo e Silas, Deus operou um milagre sobrenatural naquela prisão. O carcereiro e os de sua casa, que ainda não conheciam a palavra de Deus, passaram a ser novas criaturas através do Evangelho de Cristo. Assim, meus amados irmãos, quero dizer para vocês que muitas vezes nós não entendemos por que somos provados. Passamos por luta, nos encontramos jogados no cárcere. Porém, Deus tem um propósito maior em tudo isso. Quando nós estivermos passando por lutas, vamos louvar e buscar a Deus, pois Deus pode mover os alicerces da nossa prisão e, através do nosso milagre, outras vidas podem passar a conhecerem a Jesus. Através do nosso testemunho, do nosso louvor,
da nossa oração em meio às lutas, poderemos alcançar outras pessoas e libertar aqueles que ainda não conhecem o poder do Evangelho. Então saiba, querido, que por mais difícil que seja a sua luta, por mais difícil que seja o que você está passando, Deus tem um propósito maior em tudo isso. Então que você aprenda a fazer como Paulo e Silas, passe pela luta, pela prova, louvando e buscando a esse Deus poderoso. Deus tem um milagre para a sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? Que você possa abrir o seu coração, compreender a mensagem do Evangelho e permitir que Deus faça uma obra completa em sua vida, na sua casa e na sua família. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima.